Olá pessoal! No vídeo de hoje eu estou usando achuras e canetas esferográficas para colorir e renderizar esse esboço. Eu na verdade já tinha tentado fazer isso antes. Eu vou pôr a foto de um exemplo antigo, mas eu meio que encarei de forma diferente naquela época. Basicamente eu usava antigamente a caneta para cobrir todo o branco do papel, e o único contraste que eu realmente tinha era usar cores mais escuras e mais claras de caneta. Eu não tinha nenhuma variação em termos de quantidade de achura quando se comparava uma área mais clara com áreas mais escuras. Eu estou usando uma técnica diferente dessa vez, mais baseada em trabalhos com caneta esferográfica de outros artistas cujo resultado final eu gostei mais do que os experimentos que eu fiz em 2017. A ideia é que, além do contraste de cores, você cria o contraste com a concentração de achuras, que é como eu já usava a caneta esferográfica quando eu estava fazendo estudos mais monocromáticos, ou seja, quando eu estava usando só uma cor de caneta. Quanto mais achuras, mais escuro uma área vai se tornar, sem a necessidade de cobrir todo o branco do papel em toda a área do desenho. Bom, exceto no fundo preto, porque eu queria que ele contrastasse bastante com a ilustração. Esse desenho foi minha segunda tentativa nesse jeito de usar as canetas coloridas. A primeira que eu fiz, eu desenhei o Matthew Lillard como Salsicha, do live action do Scooby-Doo, de 2002, ou da sequência de 2004, eu não sei precisar exatamente de qual dos dois filmes o screenshot que eu usei foi tirado. E tem algo de bem divertido, assim, em usar canetas esferográficas desse jeito, sobrepondo as cores para chegar mais perto da cor da referência. Por exemplo, para criar o tom de pele do senhor que eu estou colorindo nesse vídeo, eu usei laranja e roxo, além de um pouco de preto nas sombras menos saturadas, principalmente nas mãos e no pescoço dele. Eu também tive que ser mais cuidadosa em quanta achura eu colocava em cada área, já que eu queria esse contraste de quanto do fundo branco era visível em cada área. Como antigamente eu cobri o branco do desenho, o branco do papel na área do desenho todo, era só saber que cores iam em cada lugar e quais iam se sobrepor aonde. Vocês podem notar que esse desenho eu acabo indo e voltando, colocando mais traços em lugares que antes eu já achava que estavam prontos, voltando com a caneta gel branca para diminuir a quantidade dos traços perto dos olhos, para tornar essa parte do rosto mais visível, já que ela estava se perdendo no tom de pele. Eu ainda tenho muito que descobrir no que consta esse tipo de trabalho tão pesado em achuras. Eu ainda não sei prever quando variar a direção da achura, quando isso é interessante ou não. E com certeza, algumas vezes eu fazia alguma coisa nesse desenho e pensava, eu fiz besteira, como é que eu vou consertar isso? Mas eu gostei do resultado final e eu quero continuar experimentando. Tem gente que até realismo faz com caneta esferográfica, então eu sei que tem muito mais que eu possa aprender. Eu vou pôr um exemplo de realismo com caneta esferográfica feito por Juan Francisco Casas aqui, só para vocês verem o que ele consegue fazer com esse tipo de material. Enfim, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Já tentaram usar caneta esferográfica assim em algum desenho? Comenta aí, eu vou adorar saber. Obrigado por assistir. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.